Olá, é uma alegria imensa poder falar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Semanalmente nós estamos aqui para trazer essa palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra de consolo, para batermos esse papo, para conversarmos sobre os assuntos, as questões eternas. Eu sei que existem algumas pessoas que, por circunstâncias momentâneas, não pode frequentar regularmente uma igreja, não pode estar assiduamente ali em contato com uma igreja local. Talvez você que mora em outro país, uma dificuldade com a própria língua, locomoção, enfim. Às vezes passando por um pós-cirúrgico. Eu quero levar esse programa até você semanalmente, esse devocional, essa igreja na sua casa, esse momento bíblico, esse momento de oração, esse momento de comunhão. Nós queremos que você seja edificado, abençoado. Nós queremos que você viva essa vida que Cristo Jesus conquistou na cruz. Eu quero ler o texto de Gálatas, a partir do versículo 15, e eu quero meditar um pouquinho com você, pensar um pouquinho sobre este capítulo extraordinário que o apóstolo Paulo escreveu a esta região chamada Galácia. Paulo havia ministrado a palavra de Deus ali, eles haviam recebido a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. E de repente o que aconteceu? Alguns judeus vindos de Jerusalém, que também haviam se convertido ao cristianismo, eles chegaram e disseram o seguinte: ok, está certo a salvação pela fé em Cristo, no entanto, vocês precisam circuncidar. No entanto, vocês precisam guardar o sábado. No entanto, vocês precisam fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, eles colocaram a lei dentro da igreja, dentro do coração dos irmãos ali da Galácia. Quando o apóstolo Paulo recebe esta informação, Paulo escreve essa carta dizendo o seguinte: não, de jeito nenhum. Não é assim. A salvação é pela graça. Você crê. E não somente a salvação, a vida cristã também é pela graça. Você deve continuar vivendo a vida cristã pela graça. Olha o que ele escreve aqui no versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Abraão recebe a promessa de que ele seria pai de multidões e que esta multidão, ou que as nações, seriam abençoadas por meio dele, através dele. Por que, queridos, essa promessa assim focada, fechada num homem, numa casa, numa família, e depois toda a descendência dessa família seria abençoada por causa desse homem? Porque aqui, no meio de tantas nações, é aqui a origem, a gênesis, o começo da nação de Israel. Israel nasce aqui, em Abraão, com uma promessa de Deus. Aí o texto continua dizendo assim: a promessa fora feita a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é, Cristo. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, que as nações seriam abençoadas por causa de Abraão, na verdade não é por causa de Abraão, é por causa da semente de Abraão, da descendência de Abraão, que é Cristo Jesus. Então, o descendente de Abraão é Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois dessa promessa, ela não anula a aliança previamente estabelecida por Deus entre ele e Abraão. Agora, o descendente é Cristo. Vem Jesus, nasce, cresce, cumpre a sua obra, cumpre o seu chamado, cumpre o seu propósito. E aí então Jesus, ele é crucificado, ele é morto, ele recebe sobre si as nossas transgressões, o nosso pecado, a nossa condenação. Ele nos livra do pecado, ele tira o pecado do mundo. E aí ele é ressuscitado ao terceiro dia, depois de 40 dias ele é assunto aos céus, está sentado à direita do Pai e brevemente voltará. Todos aqueles que estão em Cristo, eles se tornam descendência de Abraão. Todos aqueles que estão em Cristo, que recebem o perdão dos pecados pela obra de Cristo, essas pessoas têm sobre as suas vidas agora a promessa de Abraão, a promessa de bênção, a promessa de abundância,
a promessa de prosperidade, a promessa de alegria. Mas não porque aquilo que eu e você fazemos. Não, por causa de Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, eu e você entramos na descendência, entramos na linhagem de Abraão. E sobre Abraão tem uma promessa. Sobre Abraão tem uma grande promessa de vitória, de conquista, de ser herdeiro do mundo, de conquistar para Deus os reinos da terra. E eu e você fazemos parte exatamente disso. Eu gostaria que você começasse a viver o seu dia a dia dizendo o seguinte: eu sou um portador da promessa de Deus. Está sobre a minha vida uma promessa. Por exemplo, aqueles que me abençoarem serão abençoados. Então, aqueles que abençoarem você, essas pessoas serão abençoadas. Porque está escrito, essa é uma das cláusulas da promessa que Deus deu a Abraão. Abraão vai ser herdeiro do mundo. Abraão vai ter uma vida abundante. Abraão vai conquistar. Isso está sobre a minha vida. Comece a viver pensando nisso. Comece a agir como uma pessoa abençoada. Quando você falar com alguém, pense assim: eu sou um abençoado. Eu vou falar, eu vou me comportar como abençoado. Quando você trabalhar, trabalhe como uma pessoa abençoada, não como um necessitado. Não, como uma pessoa abençoada. Quando você for à igreja, quando você for celebrar a Deus, faça como uma pessoa abençoada. Quando você comprar ou vender, faça como uma pessoa abençoada. Quando alguém vier prejudicar você, falar mal de você, caluniar você, se comporte como uma pessoa abençoada. Porque você é um bendito, você é um abençoado de Deus. Agora nós precisamos colocar isso dentro de nós, receber essa verdade e começar a ter comportamento de pessoas abençoadas. Ah, Pio, mas eu recebi um diagnóstico de uma doença no meu pai, na minha mãe, no meu parente, no meu amigo, no meu vizinho, e eu estou preocupado com isso, essa doença é muito grave e tal. Comece a se comportar como uma pessoa abençoada. Eu tenho certeza que o seu dia a dia vai mudar para melhor, abundantemente melhor. Eu quero orar com você. Antes, porém, eu quero encorajar você a mandar um e-mail para nós. Como é que você tem recebido essa nossa programação? Você pode mandar para abatv@aba.org.br. Também você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto, ok? Envie esse link para um amigo, para uma amiga, eu tenho certeza que eles irão agradecer. Eu tenho aqui um pedido de oração da Jussara. Ela vem pedir oração pela vida do filho. Ele está envolvido em algumas dificuldades, alguns problemas e tal. Jussara, comece a ser uma mãe com a mentalidade de uma pessoa abençoada. Eu sou abençoado por Deus, o meu filho é abençoado por Deus. Não importa bem o que ele está fazendo, como ele está se comportando, isso é transitório, isso é passageiro. O que permanece é a promessa de Deus, é a palavra de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque a nossa confiança reside no Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, tudo passa, mas a Tua palavra permanece e o Teu Santo Espírito nos guia na Tua palavra, na Tua verdade. Deus, obrigado por isso. Quero colocar a vida da Jussara, o seu filho, a sua casa, diante do Senhor. Pai, eu declaro agora que todo ataque das trevas está anulado, está desfeito, no nome de Jesus. Eu declaro o seu cuidado, eu declaro a sua proteção. Aquele que precisa de um trabalho, de um emprego, eu declaro a porta do trabalho aberta agora em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Pai, que a paz do Senhor permaneça sobre cada um de nós, para avançarmos e manifestarmos o Teu reino como pessoas abençoadas que somos por Ti, com gratidão, em nome de Jesus. Se Deus permitir, voltaremos então na próxima semana com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Permaneça na paz de Cristo Jesus. Permaneça abençoados.